nós estamos falando sobre os fundamentos da nossa fé, amém? E domingo passado nós falamos sobre alguns fundamentos. Falamos sobre o fundamento da fé, falamos sobre a estrutura da nossa fé, e falamos sobre os princípios que estruturam a nossa fé. Dentro desses princípios que estruturam a nossa fé, nós falamos do caráter, falamos da mordomia, do semear e colher, do autogoverno, da soberania de Deus, da aliança e da honra. E hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre essa estrutura, o fundamento da fé para a minha vida, aquilo que me fundamenta, aquilo no qual eu acredito, aquilo no qual eu estou baseado. E hoje nós vamos falar sobre os fundamentos, a estrutura familiar, a estrutura da família dentro do reino de Deus. Como que deve ser essa família? Como que a família deve ser dentro do panorama bíblico, dentro do propósito de Deus para cada um de nós como família? O que Deus fala para nós sobre família na sua palavra? Eu quero só fazer a menção do texto de Mateus capítulo 7, versículo 24, que nós lemos no domingo passado, que ele diz assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como alguém insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Então a nossa casa, ela precisa estar estruturada na rocha que é Cristo Jesus. Amém? Toda casa que não estiver fixada na rocha, ela vai ter problemas, porque ela vai, em algum momento, ter algum tipo de fissura, algum tipo de rachadura. O solo que não estiver bem firme, a casa que não estiver fixada em algo bem firme, como uma rocha, por exemplo, e aqui em Passo Fundo é muito comum, é normal, as nossas casas estarem fixadas na rocha, amém? Lá na minha cidade, Rio Grande, não tem isso. Lá na minha cidade, Rio Grande, tem que se fazer uma rocha para fixar uma casa, né? Porque é areia, é terra, é praia. Então aqui nós não temos tanto esse problema. Mas eu não estou falando de fixar algo na área física. Eu estou falando de fixar a nossa casa sobre a rocha espiritual, e a rocha é Cristo Jesus. Então, na estrutura da família, é algo que nós precisamos, que a nossa família seja muito bem estruturada. Porque se o nosso adversário, o nosso inimigo, ele conseguir danificar a estrutura chamada família, então nós colocamos em risco toda uma geração. Se o inimigo conseguir danificar a estrutura da família, então ele já teve vitórias, então ele já teve conquistas. Então nós precisamos lutar, por quê? Porque a família, ela é a base de todos nós, e ela é a base em tudo e para tudo. A família, ela é a base quando nós nascemos, quando nós crescemos, enquanto nós temos um futuro muito bom, muito próspero. Quando nossos pais, eles conseguiram nos conduzir dentro de princípios que nos levaram a vencer, a conquistar, e isso se dá por causa da nossa família. Mas ao contrário também acontece, porque existem famílias que elas trazem muito desgosto, existem famílias que trazem um contexto muito negativo, um contexto muito ruim. E quando você cresce, quando você começa a formar a sua própria família, nós trazemos e carregamos traços daquilo que vivemos do nosso passado. Carregamos traços de um formato de família que não era o formato de família abençoada, ou não era o formato de família o qual o Senhor tinha determinado para nós. Então nós trazemos e carregamos tanto traços bons como traços ruins. Carregamos da nossa família tanto coisas boas quanto coisas ruins.
Mas o importante de tudo e o fundamental de tudo é que os contextos familiares, eles podem mudar e ser diferentes. Os contextos familiares podem ser os mais diversificados que existirem, mas a estrutura bíblica de família é uma só. Ela é imutável. Com o passar dos anos ela não muda. Nós temos um texto que está no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 10 e verso 6. Eu acho que é a bateria. Marcos capítulo 10, versículo 6. Você pode ler na sua Bíblia ou então ver no nosso telão. Ei. Fala assim o texto: mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Amém? Essa é a estrutura básica da família. A estrutura básica. Deus, ele nos uniu. Deus, ele fez com que o homem e a mulher se unissem, e aí então formasse a sua família. Depois, quando há essa união, quando há essa união, o homem precisa deixar a casa do pai e da mãe, certo? Depois que ele deixa a casa do pai e da mãe, ele se torna uma só carne com a sua esposa, com o seu marido. Isso todos nós sabemos. Essa é a estrutura bíblica para a família. E dentro dessa estrutura, nós vamos encontrar três coisas que são muito importantes. Dentro da estrutura da família, nós vamos encontrar o casamento, vamos encontrar o relacionamento e vamos encontrar a bênção sobre as gerações futuras. Três coisas que são básicas no contexto, na estrutura, no conceito de família. A primeira deles é a estrutura de um casamento. E a nossa base aqui, a nossa base de fé é a palavra de Deus. A nossa base de fé é a Bíblia. Porque ela é imutável, ela não muda nunca. Ela é a mesma, ela foi a mesma ontem, ela é a mesma hoje e ela será a mesma amanhã. Tendo ela ou não tendo, havendo ela ou não havendo, ela é a nossa base de fé, porque nós cremos que ela é a palavra de Deus, inspirada pelo próprio Deus. Nós costumamos dizer que é a boca de Deus falando com a gente. Amém? Então essa é a nossa base, a Bíblia. E na estrutura bíblica do casamento, Deus, ele institui o casamento entre homem e mulher. Essa é a instituição do casamento. Esse é o valor do casamento bíblico entre duas pessoas do sexo oposto. A palavra diz macho e fêmea, homem e mulher. Pastor, mas existe hoje outros casamentos? Existem. Mas o casamento bíblico, aprovado pelo Senhor, a estrutura familiar que a Bíblia nos ensina, é o casamento entre um homem e uma mulher. Esse é o casamento. Essa é a estrutura que o Senhor preparou para cada um de nós. Mas os valores fundamentais da nossa sociedade, eles vão passando por mudanças de tempo em tempo. Os valores da sociedade, elas vão mudando. Sociedade, uma hora tem um tipo de valor, outra hora ela tem outro tipo de valor, né? Uma hora algumas coisas são importantes, outra hora outras coisas são importantes. Os fundamentos, os valores fundamentais da sociedade passam por mudanças o tempo todo. Porém, os valores fundamentais da Bíblia não. Eles nunca mudam. Eles nunca passam. Pode haver mudanças em todos os contextos, mas o padrão bíblico, ele nunca vai ser ultrapassado. Ele nunca vai ser vencido por qualquer tipo de padrão social. Você entende isso? Amém?
Por exemplo, antigamente o certo era certo, e o errado, ele era errado. Não era assim? O que é certo, o que é errado, e ponto final. Mas hoje, as pessoas elas tentam justificar o errado. Antes era errado e ponto final, é errado. Mas agora eu faço o quê? Eu faço um esforço tremendo, eu gasto uma energia tremenda para justificar que aquilo que eu estou fazendo não é tão errado assim. Porque o que importa não é muitas vezes o valor. O que importa não é muitas vezes os valores fundamentais que eu tenho, mas o que importa é se eu vou ser beneficiado, se eu vou ter alguma vantagem ou não. Às vezes falta o bom senso para nós. Bom senso às vezes. Não importa se é errado, não importa se eu estou roubando. O que importa é que eu estou alimentando a minha família. Não importa se eu roubei. Não importa se eu enganei. O importante é que eu trouxe alimento para dentro da minha casa. Alimento para dentro da nossa casa, todos nós precisamos trazer. Mas o meio que ele está sendo trazido é o correto. E às vezes nós corrompemos valores por causa disso. O valor do trabalho, o valor do emprego, o valor de um salário. Não, eu vou roubar. Não importa. Não importa se eu estou roubando ou não. E essa muitas vezes é a base de muitas pessoas. Eu me lembro que quando eu era bem pequeno, eu devia ter ali pelos meus 8, 7 anos. O meu avô ainda não era crente. E no lado da casa do vô Ari tinha um boteco, né? Um bar. E todo dia antes do almoço, ele ia lá no bar. Sempre. A minha avó dizia, o almoço está pronto. E ele corria no bar, ele chegava lá e dizia para o seu Wilson, era seu Wilson, me lembro até hoje o nome dele. Ele dizia, seu Wilson, bota um abre apetite aí. E ele botava um martelinho lá de cachaça pro vô. E o vô tomava aquele martelinho de cachaça e dizia, anota aí. E saía. E quando eu estava lá no vô, eu sempre andava junto com o vô, eu ia no bar, voltava, eu só não tomava o martelinho, mas eu ia junto, né? Mas um belo dia desses, né, nessa ida rápida, porque o vô, ele não ficava um minuto dentro do bar, gente. Era chegar, tomava uma pinguinha dele e corria para o almoço. Era para abrir apetite, dizia ele. Mas um dia desse, o balcão, né, e o seu Wilson servia ali, e eu ficava ali junto com o vô, olhando aquilo, né? E aquele dia, aquele balcão estava cheio de bala solta em cima. Sabe aquelas balas de banana antiga? E eu, não sei por que cargas d'água, eu peguei uma bala daquela, abri e botei na boca. E o vô está lá tomando o gole dele. Anota aí, seu Wilson. E saímos. Quando a gente vai atravessar a rua, o vô olha. O que está comendo? Eu estou comendo uma bala. Ah, diz assim, a bala. E ele, tu comprou? E ali eu senti que deu ruim, né? Tu comprou? Não. Alguém te deu? Não. E eu senti aquele cutuco no lado da orelha. Pum! Volta lá. E eu estava com o papel da bala na mão. E ele, enrola a bala. E eu, volta lá e devolve. E nisso tudo, na porta do bar, isso, o seu Wilson estava vendo, estava no balcão, estava vendo. E eu chego lá, devolvendo a bala, o seu Wilson, que eu vou devolver, e o seu Wilson diz, não, pode ficar. E o meu avô, pega a bala dele. Hoje ele te roubou a bala, amanhã ele está te roubando a tua casa. O seu Wilson pegou a bala. Irmãos, eu nunca mais na minha vida, eu peguei alguma coisa sem pedir, ou comprar, ou alguém me dá. Se fosse nos dias de hoje, meu Deus do céu, ia ter alguém filmando, já ia lá, conselho tutelar, já ia dar um rolo danado. Como que pode um vô dar na orelha e fazer o neto passar por uma vergonha dessa? Porque eu fiquei envergonhado naquele dia. Eu não tinha mais cara de chegar perto do seu Wilson. Mas aquilo plantou um valor no meu coração. Meu avô, da forma grossa dele, estúpida dele,
Depois ele, graças a Deus, ele aceitou Jesus, entregou a vida para Jesus antes de morrer. Mas do jeito dele, da forma dele, ele me passou um valor. Não roube, meu filho. Porque se você começar a roubar agora, você vai roubar amanhã. E os valores que nós carregamos familiares, eles são muito importantes. Porque às vezes nós carregamos valores como esse que eu carreguei da minha família. Mas às vezes nós carregamos valores ruins também da nossa família. Carregamos coisas que são exemplos, e quando nós nos deparamos, estamos fazendo alguma coisa que nós odiávamos que a nossa família fizesse. Quando nós nos deparamos, nós estamos agindo igual à forma que talvez os nossos pais, nossos avós agiram, e a gente achava aquilo péssimo, a gente achava aquilo ruim. Quando nós vemos hoje, nós estamos agindo às vezes da mesma forma, porque é um valor que foi passado para nós. E por isso, aonde é que entra então a palavra de Deus, aonde entra a Bíblia, aonde entra o Senhor entra exatamente para trazer ao nosso coração e fundamentar em nosso coração os valores dele para nós. Porque se nós plantarmos no nosso coração somente os padrões divinos, os padrões santos, bons da nossa família, nós vamos preservar, e os ruins serão substituídos por uma graça de Deus na nossa vida. Eu vou conseguir olhar para trás, ver o mal, ver as tragédias, ver as mágoas, ver as coisas ruins, mas eu vou poder olhar para frente, olhar para Jesus e dizer assim: Jesus é maior do que tudo isso. Eles não sabiam o que estavam fazendo, não tinham conhecimento de Deus, ou se tinham, não faziam por onde fazer esse conhecimento ser verdadeiro. Mas quando eu chego na minha vida hoje, no meu padrão familiar hoje, eu tenho que olhar para Jesus e definir que a minha vida, ela precisa seguir esse padrão do Senhor. Eu vejo que uma das grandes mudanças que ocorreram na sociedade foi a substituição da aliança, porque ninguém abria mão da aliança. Ninguém ficava sem se casar, é ou não é? Casamento era algo sagrado, gente. Se preparava para o casamento. Casamento era algo tão importante, né? E eu não vou entrar aqui até porque eu não sou conhecedor disso, da história, mas de famílias, né? De pais casarem os seus filhos, fazerem uma aliança, e aí entrava, né? Vários contextos políticos, econômicos, sociais, né? Olha, eu caso meu filho com a tua filha, aí nós juntamos nossas terras, aí vai ser melhor. Então, a aliança, o casamento sempre foi algo muito sério, muito bem visto. A pessoa, quando era casada, eu sou casado. Opa, você não é casado, que bênção. Mas o conceito da aliança começou a mudar. No meio da sociedade nós fomos mudando, e fomos trocando a aliança pelo contrato. E nós esquecemos que a aliança, o fim da aliança se dá com a morte. Só a morte pode romper uma aliança. Mas o contrato, o fim do contrato, ele se dá através de um desacordo, através de um desentendimento, através de uma discordância, né? Através de estou cansado dessa sociedade, vou terminar ela. Eu posso terminar, eu tenho um contrato, desfaço o contrato, está tudo resolvido. Nós fomos trocando. A sociedade foi mudando aos poucos o conceito da aliança para o conceito do contrato. E hoje, pasmem, irmãos, eu tenho só 43 anos, eu sei que não parece, né? Parece 30 e poucos, né? Mas a pessoa idosa no meu casamento é a Simone, né? Simone tem 47, quer dizer, ela não está aí, né? Ela foi buscar um Nicolas, gente. Não digam para ela que eu falei a idade dela. Mas ela tem 47 anos, é isso mesmo, ela tem. Vocês não vão me dedar. Ela tem uns cuidados dela aí, né? 47. E às vezes nós vamos conversar com alguém, vamos falar, e a gente diz: olha, nós já estamos juntos há 25 anos. As pessoas dizem: quanto? 25 anos? Tem pessoas que se surpreendem. Mas como assim?
Por quê? Porque um relacionamento longo, dessa forma, já não é tão normal assim. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando, em um desses vídeos que vem nos rios ali, ela trazendo um conceito, eu até anotei lá o nome dela, depois eu vou verificar direitinho, dizendo que um relacionamento bom é um relacionamento que dura 10 anos. E o meu está 2,5 vezes bom então, né? Já consegui ser bom 2,5 vezes, né? Porque o padrão mudou. E não foi Deus quem mudou. Foi as pessoas que mudaram. Por quê? Manter um relacionamento é fácil? Irmãos, nesses 25 anos que eu tenho com a Simone, eu tive muito trabalho com ela. Mas muito mesmo. Vocês não fazem ideia se eu fosse falar aqui, né? Eu não tenho muito trabalho para ela, mas ela me deu trabalho. Já que ela vai ver depois a live, né? Mas aí já passou, né? Mas não é fácil manter um casamento. Só que hoje em dia nós não vemos mais as famílias lutando tanto por um casamento como se lutava antes. Hoje, às vezes, é mais fácil por causa dos padrões que nós vamos assumindo, que nós vamos adotando para nós como certo, nós vamos trocando algumas coisas, e nós vamos dizendo, a aliança já não é tão importante assim, o importante é eu ser feliz. O importante é eu estar bem. Construir, reconstruir, perdoar, talvez são palavras que para muitas pessoas são obsoletas. Não, eu quero ir bola para frente. Vamos tocar o barco. Como é que fala? O trem anda, né? A fila anda. É que eu sou de Minas, aí é trem, né? Sou de Minas nada, gente. É trem mesmo, né? É. A gente se sai às vezes, né? A fila anda, gente. Não, pastor, a fila anda, esse negócio de estar lá, e dá e não dá, aquela mulher birrenta, pastor, você não faz ideia como ela é, e você deve ser um anjo, né? Você deve ser um anjo. Padrões. Irmãos, o fim de um casamento traz consigo uma série de problemas tão grandes e tão graves, não para você, porque você vai ter que passar pela questão do divórcio, divisão de bens, para cá, para lá, né? Questão às vezes familiar, visitar o filho passar aqui, essas coisas normais. Você vai viver tranquilo com isso, você vai passar tranquilamente por isso. O atingido em um divórcio não é você, mas sim a próxima geração. Os filhos, as gerações futuras, elas sofrem. Não são poucas as pessoas que nós atendemos, e os psicólogos que estão aí podem nos dizer, pastores que têm podem nos dizer, quando nós começamos a conversar com pessoas, e os pais são divorciados, ou se divorciaram no passado, eles trazem sempre alguma marca, sempre alguma ferida, sempre alguma coisa, ou abandono, né? Ou às vezes o pai e a mãe ficam um jogando contra o outro, usando os filhos. A pessoa atingida é as gerações futuras. Você precisa entender que talvez hoje as nossas decisões que tomamos, elas não vão influenciar tanto na minha vida, mas elas vão influenciar na vida futura. Elas vão influenciar nas gerações futuras. O salmista, no Salmo 42, no verso 7, ele diz que um abismo chama um outro abismo. E é muito interessante, porque às vezes nós observamos aquele casal que está com problemas, e eles passam por um divórcio. Aí você começa a querer saber da história deles. E você vai ver que os pais passaram por divórcio, os avós passaram por divórcio, os tios passaram por divórcio. E você vê um contexto familiar, e tudo se deu origem aonde? Em algum lugar. Alguém começou isso. Alguém iniciou essa história. Em algum momento isso começou. Isso não é uma regra, viu? Mas a maioria das pessoas é assim.
Por quê? Porque os valores da aliança não foram preservados. A aliança é um valor que protege a minha vida, que protege a minha família. É muito difícil o inimigo ele conseguir destruir um casamento que está baseado em uma aliança. Por quê? A aliança é um muro de proteção ao redor da nossa família. Os irmãos que estão fazendo o curso Aliança, eles já ouviram isso que eu vou falar agora, porque isso que eu vou ouvir agora é um exemplo que se dá lá no curso Aliança. A aliança, ela é comparada como muros de uma cidade. Por que existem os muros à volta de uma cidade, né? Antigamente existiam esses muros à volta da cidade. Para quê? Proteger essa cidade contra os bandidos, contra os ladrões, contra os animais selvagens. Então o muro de proteção que está à volta da cidade, ele está ali para quê? Para proteger as famílias que estão dentro dessa cidade. E o que acontece? Nós estamos lá, vamos supor que estamos nós todos dentro dessa cidade, protegidos por esses muros. Chega um horário, a porta fecha, o portão fecha, ninguém mais entra, ninguém mais sai. Por quê? Porque nós estamos protegidos ali dentro. Existem guardas cuidando, existe um muro forte que está nos guardando, e nós chamamos esse muro de casamento, de aliança, que vai proteger o nosso casamento. Mas aí o que acontece? Eu sou uma pessoa que gosta de pescar à noite. E aí eu vou lá e eu não posso sair na porta da cidade, porque é proibido sair na porta da cidade, porque é perigoso. Mas o lago fica no lado de fora do muro. Eu vou lá no muro, num lugar escondido, onde ninguém sabe. Eu faço um pequeno buraco no muro, onde eu possa sair, eu e a minha vara de pescar. Vou lá no rio, pesco um tambaqui desse tamanho, né? Grande. Aprendi a comer tambaqui com o bom Wallace. Volto para casa, no outro dia meus vizinhos, mas olha que tambaqui lindo. Que peixe é esse? Durante o dia esse peixe não tem como pescar esse peixe durante o dia. Aí ele diz assim, eu vou te contar um segredo. Você não conta para ninguém. Eu abri um buraco no muro e eu vou de noite lá no lago pescar e eu pego um tambaqui enorme lá. Todas as noites eu pego um peixão grande lá. Mas você, como é que você sai? Eu fiz um buraco no muro. E aí o vizinho, ele diz assim, mas eu vou fazer um buraco para mim também. E aí o vizinho faz um buraco. Aí o outro vizinho também faz um outro buraco. E o outro faz. Daqui a pouquinho o muro, ele está igual um queijo suíço. Todo furado. Por quê? Porque nós, para nos beneficiar, para beneficiar a minha vida, porque imagina, no outro dia eu posso vender aquele peixe, eu posso ter lucro. Às vezes, para eu beneficiar a minha vida, eu faço o quê? Eu abro concessões, eu abro buracos no meu muro de proteção. E chega uma hora, irmãos, que não tem mais o muro. Enquanto o bandido não vem, está tudo bem. Enquanto o ladrão não vem, está tudo bem. As crianças estão brincando na rua, as crianças estão jogando bola, que nem se jogava antes na rua, andando de bicicleta para cima e para baixo, andando de carrinho de rolimã, está tudo bem. Mas agora não podem mais, por quê? Porque está ficando noite e os animais selvagens entram na cidade. Os bandidos, os beduínos entram na cidade. Os bandidos podem vir e atacar. Então agora o que está se fazendo? Agora cedo da tarde todo mundo tem que estar dentro de casa trancado. Por quê? Porque nós abrimos muros. Nós abrimos buracos nos muros. E colocamos toda a nossa família em risco. Eu queria que você pensasse um pouco sobre isso nessa noite. Quais são, talvez, as fissuras que nós temos aberto nos nossos casamentos? Os buracos que nós temos abertos dentro dos nossos relacionamentos. E talvez nós olhamos assim e dissemos, esse buraco é inofensivo, esse buraco não tem problema nenhum. Mas a somatória de vários buracos, eles vão fazer o quê? Tirar a estrutura desse muro, vai chegar uma hora que ele vai cair. E assim a estrutura do nosso casamento. Muitas vezes nossos filhos nascem numa cidade sem muros. E eles nascem já sabendo que precisam se proteger, precisam se resguardar, porque eles não estão num lugar seguro.
E aí o que acontece? Vai passar o tempo, nós vamos morrer, nossos filhos vão continuar morando nessa cidade, correndo os mesmos riscos, porque a cidade não tem muros aguardando. E se porventura, nessa próxima geração, eles decidirem reconstruir os muros, saiba de uma coisa, alguém vai pagar um alto preço. Sabe por quê? Porque se reconstruir os muros, eu não posso mais ir à noite pescar no lago. Eu vou ter que abrir mão da minha pescaria. Eu vou ter que abrir mão do meu sustento. Às vezes, para nós reconstruir algumas coisas na nossa vida, nós vamos ter que abrir mão de outras. Para mim, reconstruir alguns conceitos fundamentais bíblicos de Deus para mim, talvez eu vou ter que colocar por terra alguns conceitos que eu já fiz e eu já formei dentro de mim. E nós usamos muito, né, a palavra, eu sou assim. Não, comigo é assim. Talvez isso nós vamos ter que mudar. Talvez esse, eu sou assim, comigo é assim, não é um fundamento bíblico, não é um conceito bíblico para mim. E está me fazendo mal, de alguma forma. Talvez eu precise chegar hoje e dizer, Jesus, eu quero mudar isso, me ajuda. É fácil? Claro que não. Talvez uma das coisas mais difíceis que tem é mudar nós. Mudar os outros é fácil, mas mudar nós é muito difícil. É muito complicado. Se tem um ser difícil de ser mudado, é nós mesmos. Então hoje, queridos, nós temos um ciclo de coisas acontecendo, que são oriundos dos buracos que nós estamos abrindo em nossos muros. E quem é que vai pagar essa conta? São as próximas gerações. Por quê? Porque eu estou semeando algo. Esse algo vai ter que ser colhido de alguma forma, de alguma maneira, por alguém. Então, geralmente, nós usamos as justificativas, as situações particulares que temos. E todos nós temos as nossas justificativas. Pastor, eu fiz isso para me proteger. Eu fiz isso, pastor, porque era necessário, foi a única forma de eu conseguir sustentar os meus filhos, foi desviando aquela nota, foi desviando aquela caixa, foi pegando aquilo que não era meu. Você abriu um buraco no muro. Um buraco que espiritualmente o inimigo, ele tem a legalidade de chegar na nossa vida, na nossa casa. Alguém tem uma chave para emprestar aí? Aí a Júlia. Pô, mas tinha que ser com esse monte de urso, Júlia. A chave que ela me apresenta, gente. Olha só. Essa aqui, vamos supor que é a chave da minha casa, ok? Vocês não perdoam também, né? Tá doido. Chave da minha casa. Aí eu digo assim, Júlia, está aqui a chave da minha casa. O dia que você precisar ir na minha casa, você vai. Eu moro aqui no lado. Sei lá, você está passando aí, precisa ir no banheiro, vai. Precisa tomar uma água, vai. Eu dou a chave da minha casa, do portão, da porta para a Júlia, e digo assim, fica à vontade, a hora que tu quiser chegar ali, tu pode chegar, sente-se em casa. Ok? Tá bom, ela guardou a chave. Está lá com ela. E eu esqueço que eu dei a chave da minha casa para a Júlia. Esqueci. Na época que eu dei a chave para ela, para mim era interessante, né? Eu tinha uma amizade legal com ela, mas agora eu já não estou tão próximo assim da Júlia, já não quero muito papo com ela. Mas na época que eu dei a chave para ela, nós tínhamos uma afinidade muito boa, nós éramos muitos amigos, né? Mas eu esqueço que eu dei a chave para a Júlia da minha casa. Um belo dia, do nada, depois de um ano, a Júlia está com muita sede, ela está passando na frente da minha casa. O que ela faz? Ela lembra, eu tenho a chave da casa do pastor, vou tomar uma água geladinha, da geladeira dele. E ela bota a chave na porta, ela entra, ela abre a porta da casa, ela vai na geladeira, ela pega um copo de água, e ela está tomando água, ela está se refrescando, e ela dizendo, que bênção, o pastor me deu a chave da casa dele, eu posso tomar uma água, e daqui a pouquinho chego eu, e encontro a Júlia lá, na minha cozinha, e digo, o que tu está fazendo aqui? Aonde se viu? Como é que tu entra na minha casa assim? E ela vai dizer, pastor,
O Senhor me deu a chave da sua casa 1 ano atrás. O Senhor disse que a hora que eu quisesse eu entrava. Não, mas tu tem que me pedir, tu tem que falar. Mas o Senhor me deu a chave. Ok? Entendeu? Analogia. Nós fizemos isso com o inimigo, nosso inimigo, nosso adversário. Nós pegamos a chave, às vezes, de coisas da nossa vida e damos na mão dele. E dizemos assim: inimigo, tu pode agora cuidar do meu relacionamento. Tu pode agora cuidar da minha vida financeira. Tu pode agora cuidar das minhas emoções. E damos para ele a chave. E ele está lá. E aí nós queremos prosperar em alguma área, nós queremos melhorar em alguma área, nós queremos ter dificuldades em algumas áreas, a gente não sabe por que as coisas não andam, mas nós demos a chave da nossa casa para o inimigo. Quando que fizemos isso? Quando nós abrimos buracos no nosso muro e deixamos aberto para que o inimigo possa entrar a hora que ele quiser. Você está entendendo a palavra nessa noite? Se existem chaves nas mãos do inimigo, você tem que tirá-la. Você tem que chegar assim: Julia, dá para cá essa chave. Me dá a chave. Acabei com o bichinho dela. Estava muito pesado o chaveiro, gente. Depois a gente cola com tenaz. Toquei na ferida, Roberto. Era o bichinho. Era o que ela dormia? Ah, é o cheirinho dela, era aquele? Deu ruim então, gente. Pô, o pastor compra outro para ti. Maior. Eu preciso pegar a chave. A Júlia não quer me dar a chave. Ela não vai querer me devolver a chave. Mas eu preciso tirar a chave dela à força. Você entendeu? Você precisa tirar as legalidades que o inimigo tem sobre a sua vida à força. Me devolve. Pelo poder do nome do Senhor Jesus. Você não tem mais autoridade sobre a minha vida. Você não tem mais autoridade sobre o meu casamento. Você não tem mais autoridade sobre os meus filhos. Irmãos, o que vai acontecer com a próxima geração? Eu vejo alguns irmãos dizer assim: pastor, eu estou apavorado com as coisas que eu vejo. Ei, o que você deixa para a próxima geração, gente, quando nós não estivermos mais aqui? Como que você acha que vai ser a geração dos filhos da Pietra, dos filhos do Theo, dos filhos dos menorzinhos aí? Como é que você acha que vai ser a geração deles? Será que vai ter casamento nessa época? Vai, se eu e você ensinar valores bíblicos e eternos para eles. A Bíblia diz que depois do tempo de Josué, as pessoas não sabiam mais sobre Deus. Por quê? Pararam de buscar o Senhor. É fácil uma geração parar de conhecer o Senhor. É fácil uma geração deixar de conhecer o Senhor. É só parar de falar sobre Ele. Então nós temos alguns princípios. A estrutura bíblica do casamento é essa. A primeira coisa para nós manter a estrutura bíblica do casamento se chama aliança. A aliança ela vai terminar quando a gente morrer, ponto, acabou. Contrato, eu posso terminar ele a qualquer momento. Se eu tivesse um contrato com a Simone, olha Simone, tu vai para lá, vem para cá, ponto final, acabou. Mas eu tenho uma aliança que é eterna. Eu vou ter que aguentar ela até o final, gente. Até o final. E ela me aguentar também. Até o final. Juntos, lutando, guerreando. Tendo um momento de sentar um na frente do outro e colocar o papo em dia. Resolver questões que não são fáceis. Imagina, irmãos, quando eu sento para conversar, eu não sento com uma membra da igreja, eu sento com uma psicóloga lá de casa. E eu tenho que ser bom nos argumentos às vezes. Porque senão ela vem com teoria tal e tal. E eu disse, não, para com esse negócio. Ela não é assim não, gente. Simone é uma das mulheres mais obedientes que eu conheço. Se eu digo para ela não, eu não digo não assim,
de uma forma machista. Mas eu digo, não, amor, eu acho que não. Nunca ela disse assim, mas amor, será? Ela nunca falou será. Nunca. E às vezes eu digo assim, mas se tu tivesse insistindo um pouquinho, né? E ela, não, mas tu já falou não. E isso tem feito ela ser um instrumento de bênção. Então o casamento, queridos, ele precisa ser uma aliança. Essa estrutura bíblica, ela é fundamental para nós. Dentro do casamento nós temos uma outra estrutura bíblica. São só 99, eu estou no terceiro, fiquem tranquilos, né? Nós temos uma segunda estrutura bíblica, que é a estrutura bíblica dos pais para os filhos. E como isso aqui é importante, porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta a Efésios, capítulo 6, ele diz assim no versículo 4, pais, não irritem os seus filhos, mas antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então eu acho muito interessante esse texto, porque o Senhor começa a dizer, para de irritar os teus filhos, né? Tem pai que gosta de irritar o filho, né? Um dia eu vi um pai no mercado dizendo assim para o filho, parece uma mulherzinha, vira homem, rapaz. E o guri chorando no chão, ele parece uma mulherzinha. Ele está irritando o seu filho. Ele está provocando a ira no seu filho. Às vezes nós, no meio da igreja, a gente tem esse costume, né? De fazer os casaizinhos, né? Principalmente dois irmãos lá estão juntos, aí tem um filho e uma filha, né? Aí a gente faz, né? Entre irmãos, né? Mano, futuramente, hein? Quem sabe? Nós somos campeão de fazer isso. Fazer casais dentro da igreja, né? E às vezes os filhos ficam irritados com a gente, porque os filhos não estão em outra, né? Os filhos estão em outro mundo, e a gente está ali. Mundo de Bob, mundo de Barbie, né? E os filhos estão lá, estão em Star Wars, né? Estão nem aí pra gente, estão no... Como é que é? The Walking Dead, né? Estão em outro mundo. Mas o interessante que eu acho que ele diz assim, criem os seus filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, não é só criar filhos, não é só colocar esses filhos no mundo, não é só trazer esses filhos à existência, mas é eu me dedicar totalmente em saber qual é a instrução de Deus para a vida deles. Qual é a instrução? O Senhor diz para mim instruir, certo? Mas Ele diz que a instrução tem que ser o conselho do Senhor. Então você já parou para pensar que para nós pais, nós temos duas tarefas? Além da tarefa de ensinar o filho, nós temos também a tarefa de saber o que o Senhor quer para eles. Não é só botar um filho no mundo, gente. Botar um filho no mundo é fácil demais. E aí nós vamos lá para Provérbios capítulo 22, versículo 6, que diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Escute, quais são os objetivos que você tem para os seus filhos? E aqui entra o quê? Os objetivos que eu tenho para os meus filhos tem que ser os planos do Senhor. Às vezes eu quero que o filho seja isso, que o filho seja aquilo, que o filho seja aquele outro. Já contei já alguma vez aqui para vocês daquele filho que fez uma faculdade de engenharia. Ele ficou 9 anos na faculdade de engenharia. Rodava, uma das melhores faculdades pagas, o pai pagava. E ele ia lá, estudava, rodava, não conseguia passar. Depois de 9 anos ele se formou. No dia que ele se formou, ele pega o canudo. Lá na frente, os professores, todo mundo deu os parabéns, né? Ele pega o canudo. E como é que os formandos fazem, né? Semana vai fazer agora, no mês que vem isso, né? Os formandos vão lá e aponta o canudo, né? Dizendo o quê? Consegui, eu venci, conquistei, não é assim? Quem é que já se formou? Fez isso ou não? Uau, é alegria, né? Aquele filho fez assim: pai, está aqui o teu canudo.
agora eu vou fazer o que eu quero da minha vida. Aquele filho, ele não se formou porque ele queria. Ele se formou porque o pai queria. O objetivo do pai é que ele fosse um engenheiro. Ele se formou, deu o canudo para o pai. E depois que ele se formou, ele foi fazer o que ele quis da vida dele. Muito mais importante do como nós vamos conduzir a vida de nossos filhos é saber o que Deus tem para eles. Onde Deus quer levá-los, pastor Isaías? Onde é que Deus quer colocar os nossos filhos? Onde que Deus quer levar eles? Eles estão aqui hoje, correndo no nosso meio, agora estão lá na escolinha, mas se não tivesse escolinha, estariam aqui correndo, gente, né? E muitos de nós dizendo assim, para quieto, ô guri, o pastor está falando, o pastor vai te pegar. Nunca diga isso, pelo amor de Deus. Eu tinha um medo do pastor e do presbítero Obadia, porque diziam que eles iam me pegar. Sério, gente, nunca fale, nunca use o pastor para isso, porque o pastor é referência espiritual. E se você fizer isso, o dia que ele precisar de um auxílio espiritual, ele não vai procurar o pastor, porque ele tem medo. Não vai procurar o obreiro, porque ele tem medo. Então não nos use como exemplos ruins, nos use como exemplos bons. Vai lá que o pastor tem bala. Não tenho, mas use assim, para coisas boas, entendeu? Graças a Deus. Nós precisamos educá-los conforme o Senhor. Precisamos saber quais são os planos de Deus para eles. A questão é que os meus objetivos, às vezes, são diferentes dos objetivos do Senhor para nossos filhos. Nós queremos instruir eles no caminho, no nosso caminho, e não no caminho dele, né? O problema é que nós treinamos os nossos filhos para a vida. E qual é o exemplo que nós temos? A nossa própria vida. E às vezes, queridos, nós temos aqui um grande problema, porque eu posso ter exemplos da minha vida, eu posso ter traumas da minha vida que ainda não foram superados. Eu posso carregar frustrações, eu posso carregar desapontamentos. E eu digo assim, eu quero proteger agora os meus filhos para que eles não vivam nada disso. Eu quero colocar eles às vezes dentro de uma bolha. E nós temos feito isso com o passar dos anos. Eu me lembro quando eu caía e eu me machucava, a mãe vinha com a toalhinha morna. E ela passava em cima da ferida. E eu, está doendo. E ela tem que desinfectar. E depois que eu pensei que acabava, toda a dor, estava tudo bem, ela vinha com um vidro de mertiolate ou iodo, daqueles que passava e ficava vermelho por uma semana, manchava a pele. Quem é que é desse tempo? Vocês são velhos, hein? Mertiolate de hoje em dia não precisa passar, é spray e não arde mais. Já parou para pensar nisso? Nós vamos no médico e ele diz, doutor, dá um remédio docinho para ele, dá um docinho. Mano, eu tomava Agarol puro. Nós queremos facilitar tudo, mas tem coisas que os nossos filhos precisam viver. Eles precisam saber administrar a vida financeira. Eles precisam ter o limite do não. Eles precisam ter o limite do respeito. E nós pais é que vamos fazer isso. Eles precisam saber que precisam se entregar ao Senhor Jesus e andar num caminho que o Senhor tem planejado para eles, mas para isso eu preciso ensinar a palavra de Deus a eles. Tem muitas coisas que nós vivemos e não queremos que os nossos filhos tomem os mesmos caminhos que nós tomamos. Decisões erradas que nós tivemos, coisas erradas que nós fizemos, e não queremos que eles façam a mesma coisa. E não é nada de errado em nós não querer que eles façam as mesmas coisas. Só que não é às vezes em cima das minhas experiências, mas é em cima dos padrões bíblicos. A gente pode dizer, filho, olha, eu roubei quando eu era menor, mas o padrão bíblico diz, não roubeis. Eu ensino um padrão bíblico para ele. Eu posso pegar uma frustração minha, uma mágoa minha, uma ferida minha, e dizer assim, olha, o pai já passou por tanta coisa, mas Jesus Cristo curou, Jesus Cristo transformou, Jesus entrou na minha vida, entrega a tua vida para Jesus, que é a melhor coisa que você vai fazer na vida.
A única maneira, irmãos, de eu manter a minha família protegida no Senhor, protegida, é no Senhor. Amém? Graças a Deus. E a última para nós encerrar. A primeira era a estrutura do casamento. A segunda, a estrutura bíblica dos pais para os filhos. E agora a terceira, a estrutura bíblica dos filhos para os pais. Nós temos alguns textos que eu acho muito interessante. O primeiro deles é Êxodo capítulo 20, versículo 12. Ele diz assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Essa é uma promessa de Deus. Uma promessa de Deus dizendo: se tu honrar o teu pai e tua mãe, tu vai ter dias longos na terra, tá? Vai ficar tudo tranquilo, porque o Senhor vai te abençoar. Por quê? Se os meus pais, imagine uma escada, né? Se os meus pais servem ao Senhor, então os caminhos que os meus pais tomam são caminhos de Deus. Se os meus pais tomam caminhos de Deus, eles vão conseguir me direcionar nos caminhos do Senhor. Então, se eu honrar o meu pai e a minha mãe, eu sei que são homens de Deus, são uma mulher de Deus, é um homem de Deus, eu sei que tudo aquilo que eles estão fazendo está debaixo do propósito de Deus, então eu vou honrá-los, eu vou me dar bem. O problema é quando o nosso padrão de família é todo deturpado, é todo errado, e nós só queremos a honra. Só queremos que nossos filhos nos honrem, mas nós não queremos, às vezes, pagar um preço para que isso aconteça. E aí vem o apóstolo Paulo, depois de um monte de anos, porque Êxodo foi lá no início, e agora, depois de Jesus morrer na cruz por nós, vem o apóstolo Paulo escrevendo uma carta aos Efésios, agora, já no Novo Testamento. E ele fala em Efésios capítulo 6, versículo 1 e 2, ele diz assim: filhos, ele cita o texto de Êxodo: filhos, obedeçam seus pais no Senhor. Isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessas. Então, depois de muitos e muitos anos, ele está citando um texto lá da antiguidade. E esse texto ele está sendo o quê? Vivo nos dias de hoje. Verdadeiro para nós hoje. Real para nós hoje. Honra teu pai e a tua mãe. Pastor, se o senhor conheceu meu pai e minha mãe, o senhor vai querer honrar ele, não importa quem eles são. A Bíblia não diz para você honrar se ele é bom ou se ele é ruim, se ele é certo ou se ele é errado. A Bíblia manda você honrá-lo. Não quer dizer que se ele mandar você fazer algo errado, você tem que fazer. Não. O errado é errado. Amém? Mas honra ele. Mantenha honra sobre ele. Sabe que nós temos 4 textos bíblicos que são iguais. Gênesis capítulo 2, versículo 24, pode colocar esse para nós. Esse mesmo texto foi citado em Mateus 19:5, foi citado em Marcos 10:7, e foi citado pelo apóstolo Paulo no capítulo 6 e versículo 31. Esse mesmo texto, e ele tem em outras partes da Bíblia também, diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. Esse texto ele é falado várias e várias vezes na palavra de Deus, citado por Jesus várias e várias vezes, porque Jesus está fundamentando aqui como é a família. Só que hoje nós temos algo muito comum no mundo. O mundo tem oferecido algo novo. E muitos jovens têm feito isso. Eu fiz uma ligação esses dias para alguns pastores, amigos, conhecidos, de outras cidades. E eu perguntei: vem cá, entre os jovens aí da igreja, isso é comum, acontece? Ele: pastor, como tem acontecido? Sabe o que? Os jovens quererem sair da casa dos pais antes do tempo. Como isso tem acontecido? Porque a Bíblia diz: deixará o filho, pai e a mãe, para se unir com a sua esposa, não é para ir morar sozinho. Tem contextos que são diferentes, né? Nós temos a Nath, o Mica, temos o Emanuel, que são de outra cidade, vieram morar em Passo Fundo para estudar, estão aqui, a igreja acolheu eles, né?
estão aí com a gente. A Nath está lá na mídia, por isso que a mídia está assim hoje, né? Telão dá umas falhadas, é porque a Nath está lá, né? Eles estão aqui com um contexto diferente. Eles estão aqui estudando. Pergunte para eles se eles não queriam estar junto com a família deles. O Emanuel está com a família deles hoje, né? O Emanuel está lá, vi as fotos dele, babando no meio da família lá, feliz da vida. Pergunte para os nossos jovens que moram sozinhos aqui, que estão aqui porque estão estudando, se eles não gostariam de estar lá no lado do pai e da mãe. Qualquer oportunidade que eles têm de estar junto com os pais, eles estão. Mas nós temos agora algo muito comum: morar sozinho. Sabe por quê, presbítero Rogério? Porque se eu morar sozinho, eu vou ter a minha independência. Escute, a independência fora de um contexto é um perigo para você. Tem coisas que não é para nós vivermos agora. Pastor, mas tem que estar dizendo sim senhor e não senhor lá em casa. Deus está usando isso para trabalhar na sua vida. Sabe por que você não casou no seu de casa ainda? Porque você não está pronto. Não é porque você está encalhado, não. Né? Tá certo que tem uns que a gente pode dar uma ajuda, mas assim não é esse o contexto. É porque talvez você não está preparado ainda para constituir uma família. E se você sair e morar sozinho, talvez seja a sua perdição. E Deus está fazendo de tudo para dizer para você: não faz isso. E eu liguei para esses pastores e disse: vem cá, mas está acontecendo isso também aí? E todos eles me contaram no mínimo uma situação, um caso na igreja deles que aconteceu, de jovem que deixou a casa do pai e da mãe e foi morar sozinho. Não se iluda com o que você vê nas séries às vezes, gente. O mundo real, ele é diferente. O mundo real é esse que nós vivemos aqui. Jovens, tem princípios que você não pode quebrar na sua vida. O primeiro, você não pode quebrar o princípio da obediência aos seus pais. Seja obediente a eles. Até os dias de hoje. Eu sou obediente ao meu pai até os dias de hoje. Meu pai é pastor, eu sou pastor. E até os dias de hoje, eu paro para ouvir o meu pai. Em vezes que o meu pai me liga: filho, como é que tu tá? Não, estou bem. Senta aí que nós precisamos conversar. Por telefone às vezes, irmãos, eu levo cada uma. Imagina agora que ele passou 17 dias aqui em casa. Que tempo precioso. Sentava embaixo da árvore ali, tomava chimarrão. E ele não sabia o que ele estava falando. Ele não sabia o que ele estava dizendo. Mas eu estava lá sugando muitas coisas dele. Honra isso, porque isso é precioso demais. Quem não tem mais os seus pais, sente falta disso. Quem não tem mais os seus pais, talvez diga: se eu pudesse voltar no tempo, eu teria tomado um café, eu teria deixado esse celular lá dentro da gaveta. Que às vezes nós estamos junto com os pais, estamos ali, né? Jogando joguinho, falando WhatsApp, arranjando encrenca, né? Viva o tempo com a sua família. Tire um tempo. O princípio da obediência. Escute, jovens, não abram mão do princípio da pureza na vida de vocês. Jovens, casem-se virgens. Eu não sei se daqui a uns dias mais, quando eu falar isso, não saio preso da igreja. Casem virgens. Guardem-se. Meninas, guardem-se. Guardem o tesouro de vocês para quem merece. Meninos, guardem o tesouro de vocês para quem merece. Guardem-se. Guardem-se. Eu não estou dizendo para você não gostar de alguém. Eu não estou dizendo para você não namorar alguém. Não. Eu estou dizendo para você: guarde-se. Preserve a sua pureza. Não negocie aquilo de mais valoroso que você tem, porque isso você tem e ninguém pode tirar isso de você. Você poder chegar no casamento e dizer assim para o teu marido: olha, eu me guardei para ti. Você poder chegar no casamento e dizer para sua esposa: olha, eu tive várias oportunidades, não foi fácil chegar aqui assim, intacto, mas eu me guardei para ti.
como é precioso isso, gente. Esse é um valor bíblico, esse é um padrão bíblico. Não negligencie a pureza, não negligencie a santidade. Namorar não é fácil. Nós não aconselhamos os jovens a namorar. Você vai me achar agora um quadrado. Nós aconselhamos os jovens a fazer corte. E uma hora eu vou trazer uma palavra sobre corte. Cortejar é diferente do que namorar. Namorar, beija, pega, abraça, toca em tudo. Corte, você pega na mão. Primeiro beija no altar. Ah, pastor, tem como? Tem. Se outros conseguem, você consegue também. Está pensando em namorar? Pastor, acho que vou trocar de igreja antes. Não é uma regra. É um conselho de bênção. Você segue se você quer. Ok? O princípio da honra não pode ser negligenciado. E eu vou encerrar dizendo uma frase para vocês. Não pense que o casamento resolve tudo. Ok? Não, pastor, eu vou casar agora, vai ficar tudo resolvido. Você não tem ideia do problemão que você está entrando. Não, pastor, nós temos uma vida de pecado, eu tenho uma vida de pecado, eu tenho uma vida de insantidade, eu tenho uma vida assim, totalmente torta, eu vou casar, vai ficar tudo resolvido. Irmão, você vai arranjar mais um problema, porque você vai ser problema para o seu cônjuge. Não entra num casamento errado. Nossos jovens aí que estão fazendo curso de noivos para casar, digam amém aí. Essa galera está fazendo curso de noivos, né? E a gente fala para eles lá sobre o casamento. A gente pega com eles, gente. Todos os cursos eu pergunto, não querem desistir? Né? Hoje um casal quase. Pois é, pastor, eu acho que eu vou, né? Não. Segura aí que tem casamento logo em seguida. Imagina, você o problema de uma falta de um casamento. Guarde o seu casamento. Guarde o seu relacionamento com seus filhos. Guarde o seu relacionamento com seus pais. Isso é a bênção de Deus sobre a tua vida. Essa é um fundamento da fé. Amém? Queria convidar você para nós orarmos. E no domingo que vem, eu vou falar sobre uma estrutura da fé. A estrutura da fé talvez a mais negligenciada por todos nós, que é a estrutura do arrependimento. Nós esquecemos como é se arrepender. Sabia disso? A gente trocou arrependimento pela desculpa. A gente trocou arrependimento pelo foi mal aí. A gente deixa às vezes de se arrepender, e para não precisar me arrepender, eu troco de amizade, eu troco de igreja, eu troco de emprego, eu troco de pessoas, eu troco de relacionamentos. A única maneira de eu conquistar a salvação para a minha vida é através do arrependimento. Se não tiver arrependimento, não tem salvação, gente. Amém? Então, mas isso é para domingo que vem. Eu creio que Deus, alguma coisa dessa palavra tem ministrado ao seu coração nessa noite. Então fecha teus olhos e você ore ao Senhor agora. Vai orando a Deus, vai pedindo para Ele trabalhar na sua vida, vai pedindo para Ele ministrar algo na sua vida, vai pedindo para Ele mudar algo que tem que se mudar, vai pedindo para Ele transformar algo que tem que se transformar. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, meu Deus, nessa noite por a vida de cada um de nós que estamos aqui. Talvez alguns fundamentos, meu Pai, da família tenham sido negligenciados por nós. Talvez como marido, Senhor, tenhamos negligenciado. Talvez como esposa tenhamos negligenciado. Talvez como filhos, talvez como pais. E Senhor, talvez a nossa negligência não é por vontade própria, Senhor. Às vezes é pelo desejo de querer fazer algo certo e nós acabamos fazendo algo errado. Mas Senhor, nos ajuda nessa noite a não negligenciar, Senhor. Ajuda-nos a ter o entendimento, Pai, porque a palavra de Deus diz que o Deus desse século tem cegado o entendimento de muitos para que não vejam a glória do Senhor. Senhor, que o nosso entendimento não esteja cego, que o nosso entendimento não esteja fechado, mas que possamos compreender e entender os propósitos e o querer de Deus para nossas vidas, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, venha abençoar cada um de nós aqui nessa noite. Venha derramar a Tua graça sobre cada casamento aqui nessa noite.
Se há casamentos aqui entre nós nessa noite, Senhor, que estão passando por momentos difíceis, venha colocar tua mão nessa noite, Senhor. Se há casamentos aqui que estão, Senhor, pensando em se terminar, muda essa realidade nessa noite. Se tem aqui esposo pensando em deixar a esposa pensando em deixar o marido, Senhor, muda agora essa situação. Entra nessa casa, entra nessa família, entra nesse casamento, traz uma restauração completa, Senhor. Traga uma restauração nesse relacionamento entre pais e filhos. Traga uma restauração no relacionamento de filhos com pais. Traga uma restauração entre irmãos, ó Pai. Eu peço a Ti nessa noite, Senhor, que a Tua mão possa se mover e nos abençoar grandemente. Que a Tua palavra ela possa surgir efeito em nossas vidas, Senhor. E que a nossa fé possa estar fundamentada sobre a rocha que é Cristo Jesus. Aleluia, amém. Amém, meus irmãos. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Que você possa fundamentar sua fé em Cristo Jesus. Firme-se na rocha que é Jesus Cristo. Essa rocha nunca vai ser abalada. Amém? Qualquer outra estrutura pode ser abalada, mas a rocha chamada Jesus Cristo, ela nunca será abalada. Amém? Que o Senhor nos abençoe grandemente nessa noite. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que o Senhor te abençoe. A paz do Senhor Jesus a todos.